Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Gol de Mapa. Sou o Jande, professor de Geografia e muito apaixonado por futebol. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a União Soviética. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas possui uma das histórias mais complexas que ocorre durante o século XX. Durante a Primeira Guerra Mundial, mais precisamente em 1917, os bolcheviques liderados por Vladimir Lenin derrubaram o governo provisório. A Guerra Civil Russa continuou em um conflito violento entre o Exército Vermelho, formado por comunistas, bolcheviques, e o Exército Branco, formado por monarquistas, liberais e mencheviques. O conflito escalou até 1922, com a vitória do Exército Vermelho, onde a União Soviética foi criada oficialmente como uma federação de repúblicas socialistas. Após a morte de Lenin, Joseph Stalin se consolida no poder, transformando a estrutura do país. A economia durante o governo do Stalin foi centralizada e voltada para uma industrialização. A agricultura passou para o controle do Estado e esse processo foi marcado principalmente por uma resistência dos camponeses e grandes períodos de fome, como o Holodomor na Ucrânia. Houve também o período do Grande Expurgo, que é um período de repressão política severa contra opositores, que foram executados ou foram enviados para campos de trabalho, no caso os gulags. Durante a era Stalin na União Soviética, nós tivemos o acontecimento que foi a Segunda Guerra Mundial, onde a União Soviética foi decisiva na derrota da Alemanha nazista, mas ao custo de milhões de vidas. Lembrando que a União Soviética foi a nação que mais perdeu soldados durante a Segunda Guerra Mundial. Com a morte do Stalin, nós vamos ter o auge da Guerra Fria entre 1953 e 1982, com Nikita Khrushchev assumindo o poder. A Guerra Fria ela acontece durante o período do mundo bipolar, ou seja, dois polos de influência, os Estados Unidos capitalista, a União Soviética socialista, e eles acabavam realizando essas disputas de forma muito indireta, seja com a corrida espacial, com a corrida armamentista, a corrida cultural, entre outras. Logo após, nós temos o período conhecido como estagnação de Brezhnev, no governo do Brezhnev, que trouxe uma estabilidade política, mas ao mesmo tempo a economia começou a travar por conta da burocracia excessiva, gastos militares muito altos, principalmente para tentar disputar com os Estados Unidos. Até que entra o governo do Gorbachev, que assumiu em uma crise muito profunda na União Soviética e criou dois programas para tentar salvar a economia do país. A primeira é a Glasnost, conhecida também como Transparência, que tentava dar uma maior liberdade de expressão e uma abertura política, e a segunda, a Perestroika, Reestruturação, uma tentativa de tentar introduzir a União Soviética numa economia de mercado. Só que essa abertura política e econômica acabou trazendo efeitos que não foram positivos, no final das contas, para a manutenção da União Soviética. Então nós tivemos a queda do Muro de Berlim em 89, que simboliza o fim praticamente da Guerra Fria, e nós tivemos também algumas nações do leste europeu que basicamente abandonaram um governo mais socialista. Até que em 25 de dezembro de 1991, a União Soviética ela foi formalmente dissolvida, dando origem a 15 países novos. Após a dissolução, nós temos os seguintes países: Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão, Tajiquistão, Geórgia, Armênia, Azerbaijão e Moldávia. Após o fim da União Soviética, nós tivemos a criação da Comunidade dos Estados Independentes, que tentava angariar os países que faziam parte da União Soviética, fazendo uma transição econômica e política. A União Soviética participou de 7 edições de Copa do Mundo entre 1958 e 1990 e a melhor campanha foi na Copa de 1966, que foi um quarto lugar. Enfrentou o Brasil duas vezes, a primeira em 1958, onde o Brasil ganhou por 2-0, e a segunda vez em 1982, quando o Brasil ganhou por 2-1. E quando falamos sobre o futebol soviético, há um jogador que sempre é lembrado, que no caso é o Lev Yashin, conhecido também como o Aranha Negra, e não tem discussão que o Yashin é considerado o maior símbolo do futebol soviético. O Lev Yashin foi um goleiro que jogou em um único clube, o Dinamo de Moscou, então mostrou uma fidelidade absurda. E por que ele foi tão gigante? Porque ele é o único goleiro da história a vencer a Bola de Ouro em 1963 e era um goleiro muito moderno, saía da área, organizava a defesa, era um mestre em pegar pênaltis.
O Lev Yashin sempre jogava de preto, que deixava os atacantes um pouco intimidados, e dizia que o segredo para os reflexos era fumar um cigarro para acalmar os nervos e tomar um trago de vodka para tonificar os músculos. Ainda sobre o futebol da União Soviética, nós tivemos no total 54 edições do Campeonato Soviético, onde o Dinamo de Kiev, na atual Ucrânia, ganhou 13 campeonatos. Depois vem o Spartak Moscou com 12 títulos, o Dinamo Moscou com 11 títulos, o CSKA Moscou com 7 títulos e o Torpedo Moscou com 3 títulos. Lembrando que Moscou é a atual capital da Rússia. Ainda com 2 títulos, nós temos o Dinamo Tbilisi, que fica na atual Geórgia, e o Dnipro, que fica na atual Ucrânia. E com um título nós temos o Ararat Yerevan da Armênia, o Dinamo Minsk da Bielorrússia, o Zenit da Rússia e o Zorya da Ucrânia. Então tomei a liberdade para tentar criar uma seleção da União Soviética com os jogadores atuais. Para o gol, eu acabei selecionando os goleiros Safonov da Rússia, que atualmente joga no PSG, Trubin, que atualmente joga no Benfica, Lunin, que atualmente joga no Real Madrid. Trubin e Lunin, no caso, são goleiros ucranianos. Nós temos também o goleiro Mamardashvili, que é um goleiro da Geórgia atualmente no Liverpool. E se a gente pode ainda incluir um outro goleiro que vem se destacando na Liga dos Campeões, é o goleiro Raikin, do Bodo Glimt. Então, nós temos muitas opções de goleiros, mas eu acabei ficando com o Mamardashvili, da Geórgia, e goleiro atualmente do Liverpool. Sendo bem direto para a zaga, eu acabei escolhendo o Kusanov, zagueiro uzbek do Manchester City, o Zabarny, zagueiro ucraniano que joga no PSG, e o Mikolenko, que é um lateral esquerdo, que pode fazer também ali um terceiro zagueiro, ucraniano que atualmente joga no Everton. Diretamente para o meio de campo, os escolhidos foram o georgiano Kochorashvili, o ucraniano Zinchenko, o russo Golovin e o ucraniano Yarmolyuk. Para o ataque, o primeiro escolhido é o georgiano que atualmente joga no PSG, Kvaratskhelia. Depois, o escolhido foi seu compatriota Mikhail Tadze. Por último, o atacante da Roma, ucraniano Dovbyk. E então chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Gol de Mapa. Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês, não esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!